Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e agora, será que estão relacionados? Como será que Fábio Carille vai montar esse setor defensivo? Vale ressaltar que na entrevista coletiva depois do clássico contra o São Paulo, ele meio que deu uma pista de que vai manter o time com 3 zagueiros. E a gente sabe também que temos alguns zagueiros do elenco que poderiam brigar por uma vaga nesse time titular, que estão ainda se recuperando, né, de lesões, que é o caso do Luiz Felipe, que é um tempo maior que ele deve ficar no Grêmio. E como será que Balieiro vai atuar? Será que novamente como zagueiro? Realmente o Camacho deve ser mantido como primeiro volante. E aí abre esse leque, né, de possibilidades. Será que teremos o Balieiro jogando em qual estará à disposição do Santos contra o Grêmio no próximo domingo? Às 16 horas, na Atlético do Peixe diagnosticou o zagueiro com um discreto edema na região miotedínea, nesse período inicial que o departamento médico imaginava. Continuando. No dia 7 de setembro, o Alvinegro informou que Luiz Felipe treinou normalmente. Ele regrediu, voltou para o DM e não foi liberado para treinar com bola. Desde então, o clube não atualizou a situação. Como não começou a transição, teve uma lesão mais séria, de grau 2 na coxa direita no dia 20. Ou seja, a última escalação do Santos contou com o Wagner Palha, que não vem bem, não jogou bem contra o Juventude, ele teve falhas que foram diretamente, né, que originou o gol do Juventude. Tivemos também uma atuação abaixo no clássico contra o São Paulo. Aí nós temos o Emiliano Velasquez jogando como um zagueiro mais central, e a opção de Vinícius Balieiro, que agora que está de contrato renovado, atuando como zagueiro. E tem o Danilo Boza. Eu, particularmente, se você me perguntar qual que seria essa minha zaga, sem Kaique e sem Luiz Felipe, eu colocaria o Danilo Boza. Não sei se na vaga do Wagner Palha ou com Wagner Palha, né? Eu estou um pouco receosa, porque é um jogador que vai jogar com a torcida já está começando, né, a pegar no pé do atleta, enfim, então fico um pouco receosa em relação a isso. Mas vamos ver como o time do Santos estará posto, né, diante do Grêmio. Temos um jogo que aí tem os relacionados confirmados, tem a escalação, né, que o Carille sempre passa, mas nesse último treino do Santos, foi assim que foi colocada a escalação. João Paulo, Balieiro, Velasquez e Wagner Palha marcam. Então, nesse último treino aí, a única alteração comparado, né, ao jogo contra o São Paulo é a saída de Felipe Jonathan para a entrada de Lucas Braga. Na questão defensiva, também incluindo um pouco ali o Camacho, parece que só foi mesmo, né, uma dor ali na panturrilha, de cãibra ou algo do tipo, dando como zagueiro. O que me preocupa também é o ataque do Grêmio. A gente também precisa observar, e volto a dizer, né, isso teremos no nosso pré-jogo, mas o provável time do Grêmio. Como o Grêmio estará posto em campo. Porque tem o Ferreirinha, que é um jogador que Douglas Costa, né, que é um jogador que a gente precisa ter uma atenção um pouco mais diferenciada. Então o Grêmio também entender a postura do Grêmio, na dele, né, e esperar nós oferecer com o jogo do Grêmio, dando o mesmo exemplo de Santos e São Paulo. O São Paulo foi com 4 atacantes e colocou 2 defensores. E a questão do Balieiro, que o Carille também citou, ele fala que é um jogador, ele atua como primeiro volante, que é a posição de origem dele, e também pode jogar como zagueiro. Então, essas são algumas questões que a gente precisa esclarecer aqui. Colocando o Vinícius Balieiro como zagueiro, qual que é a chance de, dentro da partida, ter uma mudança, jogar mais em 3 zagueiros? Coloca 2, o Palha, por exemplo, ou o Danilo Boza, né, e o Velasquez, faz ali uma dupla, tira algum zagueiro, e coloca o Balieiro como primeiro volante. Ele fez isso contra o São Paulo, ele teve essa variação tática. Então pode ser também que essa atuação do Balieiro como zagueiro seja ali uma carta na manga para facilitar alguma substituição que ocorre em frente à zaga e libera mais os meias. Pode fazer isso, né? Então, fico curiosa para ver como que esse time do Santos vai se movimentar. Vale ressaltar também que a entrada do Lucas Braga, de alguma forma, também acaba caindo lá na zaga. Porque com o Felipe Jonathan, mas é um lateral, né? Então o Lucas Braga também precisa voltar mais
para ajudar na questão de marcação, enfim, até mesmo na questão de contra-ataque. Ele é um jogador que ele sabe ficar muito bem postado para fazer isso. Então, essa escalação do Santos, repetindo o último treino, João Paulo, Balieiro, Velasquez e Palha, Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Sanches, Lucas Braga, Marinho e Batistão. E né, principalmente o Madison. Mas aí é com certeza ter um setor defensivo bem sólido, porque você vai ter Marcos Guilherme e você vai ter Lucas conseguir conter do meio para frente, liberando, né, o Grêmio te atacar para você utilizar o contra-ataque, tem que incomodar mais. A gente sabe que a questão do Carille, ele gosta de ser um pouco mais conservador, mas no momento que o Santos se encontra, é baixamento. Aí, obrigatoriamente, precisa vencer o Grêmio, né, para que não entre nessa zona da degola. Mas, enfim, vamos ver como isso vai funcionar. Hoje ainda a gente solta um pré-jogo com todas as informações do Santos, principalmente a questão de relacionados, né? Provavelmente o Jobson deve ser mantido entre os relacionados. A expectativa do Madison também entrar ali nessa lista, então a gente consegue analisar melhor. E do lado do Grêmio, a gente faz um apanhado aí das informações da equipe gremista. Peço para vocês deixarem um like aqui, se inscrever no canal e me conta o que vocês fariam em relação a essa zaga do Santos. Colocaria Danilo Boza ou colocaria Vinícius Balieiro mesmo entre os zagueiros? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.